considera-se trabalho infantil todo aquele trabalho executado em desrespeito à idade mínima para o trabalho. Conforme a Constituição Federal, é proibido o trabalho com menos de 16 anos, exceto na condição de aprendiz, aí sim a partir dos 14 anos. Esse trabalho, mediante contrato de aprendizagem, ele é recomendável, porque enquanto o adolescente está trabalhando, ele está também se qualificando num curso profissionalizante. Isso é uma alternativa para esse adolescente que estava no trabalho infantil. Até a década de 80, no antigo Código do Menor, isso sempre foi visto, o trabalho da criança e do adolescente, como bom. Todos nós tínhamos aquelas palavras-chavões que nossos pais diziam: é melhor estar trabalhando do que estar sem fazer nada, é melhor do que estar trabalhando do que estar na rua. Seja lá o que for, isso foi cultuado como bom. E nós temos isto inserido na nossa cultura. E nós temos que mudar esse paradigma. O trabalho sem carteira assinada, que é feito tanto com crianças como com adultos, é um elemento, é um mecanismo de achatamento salarial e piora das condições de trabalho. E é claro que nesse contexto o trabalho infantil acaba concorrendo para isso, é um elemento a mais de piora das condições de trabalho, tanto do ponto de vista de condições mesmo de trabalho, jornada, local de trabalho, equipamentos, quanto do ponto de vista dos salários. Eu comecei a trabalhar aos 9 anos, agora eu tenho 16. Eu vendia cocada, pé de moleque, churros, empada, bananinha, brigadeiro. Eu ganhava em média R$100 por dia. Ia praticamente tudo para ela. Eu trabalhava para ela, sustentava a casa praticamente. Eu ia para a escola e quando eu acordava bem cansado. Eu estudava de manhã e trabalhava à tarde até à noite. Eu penso em estudar, terminar meu ensino médio, conseguir um trabalho de jovem aprendiz e fazer algum curso. Quanto mais cedo a criança e o adolescente ingressa no mercado de trabalho, menor será o salário dela quando ela for adulta. Então é uma coisa que não é boa ir cedo, sem preparo, sem formação. Vai ser mais uma massa nessa produção de mão de obra desqualificada. O aparelho osteomuscular da criança é muito mais frágil do que o dos adultos. Ele tem menos cálcio, ele é mais plástico e ainda tem o aspecto importante de que está em desenvolvimento, em crescimento. A lógica de uma sobrecarga em cima desse sistema em desenvolvimento, principalmente nos ossos longos, aumenta o risco de você ter deformidades, arqueamento dos ossos longos, nas pernas, nos braços, que fazem com que, posteriormente, essas alterações se tornem permanentes. No caso de carregamento de peso excessivo sobre a coluna vertebral, é possível fazer lesão nos discos vertebrais, causando problemas futuros que vão se tornar hérnias de disco, bicos de papagaio e outras doenças que parecem que são problemas dos adultos, mas na verdade foram, de certa forma, induzidos na infância com condições de trabalho extenuantes. O trabalho infantil é proibido porque prejudica a saúde da criança, a educação da criança, a escolarização, prejudica o desenvolvimento da criança. A criança não está pronta física e emocionalmente para trabalhar. Se você pegar 100 crianças, por exemplo, da zona rural, crianças de 9, 10 anos, pré-adolescentes, e perguntar se trabalha, todos vão responder que sim.
Por quê? Que tipo de trabalho é esse? Às vezes auxiliar a mãe a varrer a casa, a menina, varrer a casa, né? Ou mesmo levar uma água para um animal que está amarrado numa corda lá na pastagem. Mas não são trabalhos penosos. Quer dizer, são pequenas atividades que auxiliam na manutenção da própria família. É um grande equívoco pensar que o que as crianças estão fazendo lá é um mero trabalho que ajuda a família, que não tem uma agressividade para a criança e para o adolescente. Por quê? Porque ali a gente vê muito trabalho rural. É algo que é tão flagrante na cidade que as pessoas aceitam isso como algo comum. Então, nós do Ministério Público fomos até Novo Horizonte, fizemos um levantamento, né? Cito até, por exemplo, na questão moveleira, foi flagrado vários adolescentes trabalhando em atividade extremamente prejudicial à saúde, o que é proibido pela legislação. E fomos conversar com algumas entidades aí que atuam na questão do trabalho infantil, que é o Conselho Tutelar, o CRAS, Secretaria de Saúde e, por fim, a Prefeitura. Em todos esses a gente viu primeiro, um problema cultural, de aceitar a situação. E o segundo, de falta de treinamento e aparelhamento para tratar dessa questão. Então nós fizemos levantamentos, conversamos, orientamos, fizemos algumas propostas e levamos então para o prefeito essa questão. Há um trabalho, então, que ocorre no interior da própria família, que aí educação, trabalho se confundem, e ainda há uma outra forma que é a contratação de adolescentes e de jovens menores para trabalhar na colheita de erva mate, como tem dados sobre isso, na colheita de fumo, na colheita de cebola e em outras culturas também. E a gente ainda encontra muita criança, tanto trabalhando com os pais, mas também crianças que vêm da cidade, trazidas com conduções inadequadas, perigosas, ônibus totalmente sem condição, dirigidos por pessoas que não têm carteira para transporte coletivo, ficam aqui em um local sem banheiro, com água de copo coletivo, sem qualquer condição. Esse frio que a gente está agora em julho, a gente está pegando as crianças com o pé no chão mesmo, nessa friagem.
Nós não podemos atribuir exclusivamente às famílias a culpa, se é que pode se dizer nesse sentido tão grave assim, por permitir, incentivar e necessitar de que a criança e o adolescente trabalhem. Nós precisamos ampliar esse universo, porque se a família precisa sim, embora não seja da criança e do adolescente esta atividade em específico, de prover sustento para a família, se a família precisa sim, nós precisamos também que o poder público veja esta situação. Eu acho que trabalhar ninguém pode pedir ninguém, né? Eu queria continuar trabalhando. As crianças têm uma tendência a perder líquidos mais rapidamente, o risco de desidratação é maior do que nos adultos e leva a tonturas, desmaios e outros problemas como a diminuição da fluidez do sangue, que podem levar a problemas de saúde mais graves. O trabalhador com idade entre 16 e 18 anos incompletos goza de uma proteção especial do legislador, na medida que ele está ainda em desenvolvimento e que não pode trabalhar em atividades que prejudiquem sua saúde ou sua integridade física. Então, o legislador não permite que ele o faça, é proibido todo o trabalho em condições insalubres, perigosas, em atividades penosas, em horário noturno, assim como em atividades consideradas piores formas de trabalho infantil, a exemplo do trabalho rural, do trabalho doméstico, mesmo na condição de babás, que são muito comuns, para o trabalhador com idade inferior a 18 anos. Então, nessas atividades, se não tiver 18 anos completos, também é considerado trabalho infantil. As fiscalizações elas são motivadas ou por denúncias ou por um planejamento estratégico, como por exemplo, na época que a colheita do tomate, a gente vai para as regiões que a gente já sabe que tem maior produção e vai procurar as propriedades rurais. Infelizmente, há poucas denúncias de trabalho infantil, acredito que porque a sociedade tem uma certa conivência com esse tipo de situação. Mas, por exemplo, recentemente a gente teve uma denúncia no oeste do estado de um menino que teria sido trazido da Bahia e que estaria sendo explorado por um casal, a mão de obra explorada, e a gente foi atender essa denúncia e realmente confirmou o teor dela. Porque você quer voltar para sua cidade, não quer? Quero. E você não voltou por quê? Eles não me deixam embora. Não te deixam embora? Eu quero ir embora, mas eles não me liberam. Como que eles te seguram? Não, diz que não vai pagar passagem e tal, daí eu não posso fazer nada, né? Você descansa uma vez por semana? Como que é? Pra mim não tem parada, é direto. Todo dia, inclusive domingo? É. O Didi, que é o rapaz que veio trazido, ele tem 18 agora, mas ele veio trazido com 17 anos. E realmente ele está num regime de privação de liberdade, porque eles não pagam, não dão dinheiro para ele nenhum e não permitem, não pagam a passagem para ele retornar. Ele foi bem claro na primeira pergunta que ele quer voltar para casa e não voltam porque eles não deixam. Então agora a gente está dando início a um procedimento de resgate trabalhador, em situação análoga de escravo. Vamos fazer o levantamento agora das providências para que ele tenha o direito assegurado de voltar para Ilhéus, de onde ele foi trazido. E eu sofri demais aqui trabalhando. Dia e noite trabalhando e ganhando pouco, né? Daí é muito difícil para mim. Eu achei muito bom, né, da parte de vocês poder ajudar as pessoas e daí poder tô um pouco emocionado. Minha vida vai mudar para melhor, né? Porque eu vou estar junto com a minha família e eu vou arrumar um emprego melhor, estudar e ser uma pessoa na vida.
Na verdade, a gente sabe que em Santa Catarina há um grande número de crianças que trabalham e que esse trabalho, em grande parte, acontece no meio rural, né, que isso tem a ver com a história das pequenas propriedades, que tem a ver com a colonização do estado de Santa Catarina, onde se desenvolveu pequenas propriedades familiares, e o trabalho da criança muitas vezes ocorre neste contexto, onde a própria família tem dificuldade de compreender o que é ajuda e o que é exploração. Então, o processo educativo da criança ocorre neste meio de educação e de trabalho. Entendemos que a relação da família, do agricultor familiar, da forma do seu trabalho exercido na propriedade, ele passa a ser para a criança também um trabalho pedagógico. E é nesse momento que ele acompanha a família que ele tem a oportunidade de conhecer o que é uma máquina perigosa, que pode causar um acidente, como se manuseia agrotóxico, não ele, mas que ele possa visualizar. Então, eu ensinar a trabalhar, vou ensinar, porque talvez não vão trabalhar, vão aprender a fazer o quê? Talvez vão ser a outro caminho que não é muito bom, então eu prefiro ensinar, né? Mas nunca que eu vou explorar as minhas filhas assim pelo serviço, né? Nós precisamos conscientizar os pais que ao levar as crianças na agricultura, para acompanhá-los, ele também está expondo a criança aos riscos dessa atividade. A criança está inalando agrotóxico, está exposta a um risco com um acidente, com uma máquina, com um animal peçonhento. Acho que deverá existir sim o papel mediador do Estado, dos tribunais, do Ministério Público, né? Acompanhar para que se evite a exploração do trabalho infantil. De outro lado, há que se criar formas, esquemas de preservar a possibilidade da existência do trabalho enquanto construção de vida, enquanto ajuda familiar, no sentido econômico, sentido social, sentido cultural, fundamentalmente. Vale lembrar aqui que trabalho rural, trabalho na pecuária, com agrotóxico, está entre as piores formas de trabalho infantil. É algo extremamente agressivo para o indivíduo, para a criança, para o adolescente. Fiz uma pesquisa durante o doutorado em educação aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, relacionada ao trabalho infantil na fumicultura. Então eu fui para escolas localizadas em regiões fumicultoras do estado e coletei depoimentos e desenhos de crianças dessas escolas. E pude perceber que um grande número de crianças trabalham e trabalham muito, principalmente nas férias escolares e nos finais de semana, que é exatamente o lugar onde a escola não está, que as crianças mais trabalham. Pelas 7 horas, começamos a ordenhar as vacas. Quando terminamos, coloco os terneiros na pastagem. Lá pelas 8, eu corto o trato para os meus coelhos e para as galinhas. 9 horas já estou na roça. Trabalho capinando ou passando veneno. E as meninas, no geral, permanecem substituindo as mães e um adulto no trabalho doméstico no interior da propriedade agrícola. De manhã, acordo às 7, arrumo meu quarto, me arrumo, trabalho, trato os porcos, as vacas, os terneiros, as galinhas, cuido da horta, tomo café, cuido do meu irmão e brinco com ele, limpo a casa, lavo a louça, a roupa, faço almoço e quando meu irmão acorda, dou banho nele. Então veja que nesse caso é ainda mais complexa a compreensão do trabalho infantil, porque não está nem produzindo um produto que será vendido. Uma menina que trabalha substituindo a mãe, fazendo comida. Isso é ainda mais complexo, né? Mas ela substitui o trabalho de um adulto que está lá colhendo fumo. O que é a exploração de trabalho infantil e o que é menor aprendiz no espaço rural? O trabalho rural, ele ainda não está estruturado, na maioria dos casos, na maioria dos municípios de Santa Catarina, para proporcionar processos de aprendizagem nesta área. Porque nós,
como operadores do direito, nós não queremos também tirar a criança e o adolescente do meio que ela vive, que ela está acostumada, que ela está integrada e que a família quer que ela continue naquela atividade. Nós não queremos tirá-la para outra função e outra atividade que não seja o universo dela. Nós queremos sim incluí-la também nestas funções e nesta área. Um dos problemas para a implantação do programa Menor Aprendiz no meio rural diz respeito ao fato de muitas empresas contratarem esses trabalhadores jovens e adolescentes para substituírem um trabalhador adulto. E aí, então, como é que nós vamos diferenciar, né, o que seja uma aprendizagem para o trabalho e o que seja de fato o trabalho? Principalmente porque o meio rural em Santa Catarina ele se caracteriza pelas pequenas propriedades familiares, e aí esse tipo de trabalho vai ocorrer no âmbito privado da família, que é um espaço onde a fiscalização do trabalho também não chega. Desde pequenininhos eu sempre incentivei eles ao trabalho e não ficar fazendo arruaceira por aí, porque a gente vê crianças que estão por aí roubando e que a gente conhece, crianças daqui pertinho que nunca trabalharam e os pais deixam à toa pelas ruas. Nossos filhos não sempre ajudaram desde cedo. Eu ensinei eles e eles vão me agradecer um dia. Nós temos hoje em Santa Catarina mais de 32 mil propriedades que têm a sua sucessão indefinida ou ameaçada. Porque lá se encontra um casal de trabalhadores com mais de 45 anos. Os filhos já foram. A nucleação escolar é na área urbana. A oportunidade de ser um menor aprendiz não existe no espaço rural. Se a gente não permitir que a criança, que o adolescente acompanhe e conheça as atividades que estão sendo desenvolvidas na propriedade da agricultura familiar, junto com os seus pais, junto com os tios, com os avós, nós estamos também contribuindo para que essa dificuldade de sucessão na agricultura familiar se agrave e se intensifique ainda mais. A educação hoje ela não orienta o jovem ou adolescente a ser agricultor. Ela orienta, o prepara a ser o médico, o advogado, o funcionário de tal empresa, ou ser alguém na vida que a educação prega não é hoje ser agricultor familiar, continuar aquela sucessão da propriedade dos agricultores. E por isso que para nós é fundamental, e a FETRAF entende essa relação que a criança ou adolescente precisa ter essa relação da terra. Essa exposição a riscos não é aprendizagem, isso é trabalho infantil. A aprendizagem seria se ela estivesse matriculada num curso profissionalizante, aprendendo a teoria no curso e a prática num local que não a expusesse a riscos. O trabalho prejudicava um pouco porque tinha vezes que eu chegava cansado na escola. Eu trabalhava durante o dia inteiro e chegava na escola à noite, fazendo uma prova, cara, chegava na hora, metade das coisas eu esquecia. Porque tu tinha que trabalhar durante o dia uma parte, né, aí de noite tu ia estudar para a escola. No passado, a aprendizagem ocorria por meio da experiência, né? Os artesãos do passado, você se tornava um artesão, você aprendia a fazer um sapato, você aprendia a fazer um produto por meio da experiência concreta de trabalho. Você acompanhava um mestre durante anos e se tornava um artesão, aprendia a fazer um produto. Hoje, essa realidade se modificou, sobretudo porque a produção ocorre em grande escala. Então, você tem o uso de tecnologias para a produção em grande escala. E a forma de aprender esse trabalho, o local onde essa aprendizagem é sistematizada, é a escola. Então, para aprender a ser agricultor do futuro, é preciso passar pela escola e aprender a trabalhar também pela escola e adquirir os conhecimentos científicos específicos da sua terra, da sua localidade e gerais sobre o mundo na escola. É possível uma autorização judicial para o trabalho antes da idade mínima apenas em se tratando de trabalho artístico, porque a Constituição e a Convenção 138 permite que seja feito.
A liberdade de expressão é um direito de todo cidadão garantido na Constituição Federal. Desde 2004, com a emenda 45, foi ampliada a competência da Justiça do Trabalho. A partir daí, se entende que essa competência para conceder autorização para o trabalho antes da idade mínima é da Justiça do Trabalho, que é uma justiça especializada no trabalho. Eu acho que as fiscalizações, elas contribuem significativamente sim para a redução do trabalho infantil. Existe uma multiplicação dessa informação e que vai criando nas pessoas a compreensão de que isso é inadequado. O Brasil tem que crescer, e aí significa crescer mais do que a gente vem crescendo, e distribuir essa riqueza produzida. E um pré-requisito disso é erradicar todas as formas aviltantes de trabalho, seja o trabalho informal, seja o trabalho escravo, e se insere aí o trabalho infantil, evidentemente. Então, uma das questões fundamentais é o investimento em políticas públicas, em construção de escolas, em contratação de professores, em formação de professores, que estejam voltadas à produção da vida e do trabalho no campo. Incluir jovens e adolescentes, sim, crianças, em esporte, lazer, cultura. Será que o governo federal, o governo estadual, o governo municipal não teria interesse em programas desse tipo? Precisamos conscientizar esses pais que colocam as crianças para ajudá-lo que esse trabalho precoce, além de prejudicar a saúde da criança, está prejudicando o futuro dessa criança.